Shalom, shalom, amados, amadas. Como é que vocês estão? Mais um estudo semanal, né? Shalom a todos. Vamos para esse estudo que é polêmico. Mas não porque nós fazemos ele uma polêmica, e sim porque no mundo é polêmico, né? Então vamos analisar aqui líderes ruins, né? Então, vocês vejam que em algumas traduções fala de superapóstolos, outros fala de falsos pastores, outros fala de pessoas que são obreiros fraudulentos, né? Então, nós precisamos dar esta conotação. Vamos falar sobre a manipulação de certos líderes, né? Então, certos líderes usam técnicas de manipulação, e que isso já é antigo, para que você venha a perceber quando eles estão usando manipulação, vocês precisam estar alerta, principalmente o pessoal da Techuvá, que tem muita gente que diz que está em Techuvá e não está. Muitas pessoas dizem que querem começar uma sinagoga na sua cidade, mas não começa nem o estudo bíblico, né? Então é complicado começar assim. Então, tem o perigo dessa manipulação desses líderes, né? Então, o perigo da manipulação de alguns líderes, também temos uma passagem lá em Jeremias, e Yirmiyahu 23, versículo 1 e 2. Na NVI, eu peguei versões assim que vocês usam no cotidiano, né? Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: aos pastores que apacentam o meu povo, vocês dispersaram as minhas ovelhas, expulsaram-nas e não cuidaram delas. Mas eu cuidarei de castigá-los pelos seus maus feitos, declara o Senhor. Então, veja aqui algumas coisas que tem nesse texto, ele é muito rico em detalhes. Ele diz: dispersam as ovelhas do meu pasto. O pasto é de Deus, né? Do eterno bendito seja. Ele diz que é o Deus de Israel, né? E o povo é dele. Então, muitas das vezes, as pessoas dizem assim: a igreja é minha, eu estou vendendo a igreja com 80 mil e com membros já. Não se vende membros, né? Então, isso é algo ridículo, né? Então, ele diz aqui: vocês dispersaram as minhas ovelhas, as ovelhas são do Eterno, né? E Yeshua, como representante, pode dizer isso: as ovelhas são minhas, né? Mas quem é líder, quem é um roche, quem é um rabino, quem é um pastor, ele vai dizer: as ovelhas do Senhor. É o primeiro ponto. Ele vai admitir. Então, lá em Hebreus vai dizer: tomam conta desse pasto, né? Como se a sua própria vida estivesse ali. Mas não é a própria vida dele. Não é a própria vida do líder. E ele diz aqui: eu vou castigar. Então, preste atenção se o Eterno já está castigando o seu líder com alguma repreensão, porque ele está muito materialista, ele está dando sinal de que está manipulando o povo. Então, você tem que prestar atenção nisso aí. Mateus 7, do 15 ao 16, na NVI. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Frutos é atitude. Pode alguém colher uvas de um espinheiro e figos de erva daninha? Pode? Não. O que Mateus está falando aqui na fala de Yeshua? Ele está querendo dizer exatamente isso daqui, olha. Falsos profetas. Profetizou e não se cumpriu, falso profeta. Então, profetizou lá o seu líder, a esposa dele, não se cumpriu, não decreto mais. Profeta não erra, porque, vou dizer por quê, profeta não erra. Quem tem o dom de profecia é uma coisa, estou falando profeta, quem tem o dom de profeta. Ele não erra, existe ainda hoje? Existe, mas não o nível da escritura. Existe profeta, sim, se cumpre suas profecias, se cumpre. Mas ele não tem muitas amizades, o profeta verdadeiro.
Ele não tem, porque as profecias se cumprem. E muitas das vezes são profecias que doem, né? Conserto, repreensão, e acontece, certo? Então, muitas das vezes, ele profetizou e aconteceu? Não. Então, é um falso profeta, certo? Então, não tenha medo deles. Amaldiçoa, diz que o pasto verde é só dele, falso profeta. Por quê? Porque o pasto verde é a Torá, não é ele, não é a congregação dele, certo? A minha igreja tem pasto verde. Se tem Torá, tem pasto verde. Mas não é a igreja dele. É a congregação e o ministério dele. Porque se Deus entregou alguém, entrega o ministério, não as ovelhas, não a igreja. Igreja aqui, gente, tira esse tabu aí. Igreja, palavra igreja, carral. Carral é congregação, reunião de pessoas, certo? Não é um prédio. Então, quando a pessoa se refere a prédio, você pode dizer, prédio não. Vocês não é para estar na igreja, vocês têm que ser igreja. E que eu prefiro, isso vocês podem dizer, eu prefiro congregação ou comunidade messiânica, né? Porque na Bíblia não tem, antes do ano 325, cristão, brasileiro, protestante, católico, não tem. Antes disso, não tem, certo? O que tem lá são, pela primeira vez foram chamados de cristãos, são judeus e gentios que praticavam a Torá. Os de hoje que não praticam, não se enquadram nesse padrão. 1 Pedro 5, versículo 2 ao 3. Pastorei o rebanho de Deus, olha só, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação. Preste bem atenção. Um líder que diz, eu não pedi para ser pastor, porque eu estou aqui, eu não tenho obrigação de fazer nada. Eu não sou pastor porque eu quero. Eu não sou pastor porque eu quero. Aqui diz, não por obrigação. Certo? Mas de livre vontade. Quem é que está forçando ele a ficar lá? Ninguém. Ninguém. Como Deus quer. Não faça isso por ganância. Olha só, ganância. Mas com o desejo de servir. É uma honra para mim estar servindo vocês aqui no canal. É uma honra para mim estar aqui fazendo isso. Por isso é que eu estou de livre vontade. Mas quem não está, saia. Entendeu? Saia lá da congregação. Ah, não quero, não estou aqui querendo dirigir nada. Passa para quem quer, querido. Porque aqui está dizendo na palavra, é não por ganância, é de livre vontade, não por obrigação. Mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores, né? Dos que foram confiados, manipulando, dominadores, né? Os que foram confiados a vocês, ou seja, Deus confia a algumas ovelhas dele à pessoa do líder, né? Mas ele deixa bem claro, não haja como dominadores, mas como exemplo para o rebanho. Vou dar uma dica aqui. O líder diz, é muito bom nós levantarmos aqui um grupo de estudo. O que vocês acham? Ó, o que vocês acham? Vamos colocar em votação, como seria? Aí as pessoas, é muito bom, vai edificar. Pronto, está aprovado esse ponto. Que dia? Que horário? Ele é o líder, porque ele está dizendo, está conduzindo, está direcionando, mas ele não está dominando. Quem vai se rebelar, ele vai ser contra a autoridade do líder. Ele vai dizer, eu não quero fazer parte da sua liderança. Como fizeram com Moshe. Moshe obrigou alguém a sair do Egito? Não. Mas ele deixou bem claro. O Eterno mandou vir. Veio quem quis. Mas depois disseram que o Egito era a terra que manava leite e mel. O Egito não é a terra que manda leite e mel. Debaixo de chicote, de castigo, de escravidão.
Faz o menor sentido, né? Então, aqui, vocês devem servir de exemplo para o rebanho. O Rocha Fernando aqui fala muito, Moré, Fernando, que ele é Moré e Rocha, né? Ele diz muito assim, evangelize, se possível, use palavras. Quando possível, use palavras. Então, você vai evangelizar com exemplo. Entenderam a questão? 3 pontos aqui que a gente vamos ver. Reconhecendo a manipulação espiritual, certo? A Bíblia adverte como líderes que manipulam e abusam do seu poder espiritual, dispensando e não cuidando do rebanho de Deus, lá em Jeremias. É um alerta sério sobre o julgamento que recairá sobre tais líderes. A congregação deve estar vigilante, discernir líderes. Congregação é igreja, pessoas, ajuntamento de pessoas. Discernir líderes que não agem de acordo com os princípios bíblicos. Preste muita atenção aqui. Ele está pegando dinheiro, não presta contas, você não vê nada em uma pintura, num ventilador, num sistema de som, e você está dizimando, e os irmãos estão dizimando, e o dízimo é alto, e você não está vendo entrar dentro da congregação aquilo dali. Também não digo para não dizimar, por quê? Porque é mandamento. E quando você não dizima, vem o castigo para você da escassez, né? Então, e comportamento dos líderes com relação à escritura? Tem que ver. O que ele está fazendo está de acordo com a escritura? Por exemplo, teve um que disse assim, a noiva, vocês olhando pela escritura, já deve ter percebido que a noiva, lá naquelas 10 virgens, né? 10 moças ali, elas são 5 loucas e 5 prudentes, a noiva é Israel. A noiva é Israel. Aí vocês vão olhar quem é a esposa, quem é a noiva, é Israel. Sempre vai ser Israel. Aí uma pessoa chegou para mim e disse que era Nova Jerusalém. Porque disse, desce ataviada como noiva do céu. Então esse como ele engoliu. E aí ele disse que era a Jerusalém. Eu disse, não, é Israel. Aí mostrei as passagens, tudo mais. E ele começou a enganar a congregação, dizendo que era a Israel celeste. Então, desce ataviada como a noiva, ela está dizendo que está arrumada como a noiva. Só isso. Mas ela não está dizendo em momento nenhum que ela é a esposa. A esposa é Israel, é o povo de Israel, né? E por isso que os gentios, os não-judeus, têm que ser enxertados na oliveira. Oliveira é Israel, videira é o Machia. Só que essa oliveira tem um mediador, o tronco, que é entre os patriarcas, que é a raiz, o tronco, né? E os ramos naturais, que é os judeus, foram cortados, não mortos, aliás, foram quebrados, não cortados, e foi enxertado um de uma oliveira brava. E aí, o enxerto é feito, se amarra, e ficam um só como um corpo. E eles começam a dar frutos. Mas para estar colado com Israel sem praticar a Torá, veja o que Ruth fala. O teu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Então, se o povo é o meu povo, tem que estar com a lei do povo. E se o seu Deus é o meu Deus, eu não posso ter o Deus e não ter o povo. Entenderam a questão? Os frutos revelam a verdade, né? Então, Yeshua ensina que, em Mateus 7, do 15 ao 16, que os falsos profetas podem ser identificados pelos seus frutos. Apesar de parecer genuínos por fora, suas ações e impactos negativos revelam sua verdadeira natureza. Quando um manipulador ele vê que não consegue dominar você e não consegue vencer você em argumentos, ele lhe persegue, ou ele vai tentar escantear você, deixar você de lado. Você não vai ocupar o melhor cargo. Alguns que querem servir a ceia todo mês, porque a ceia é na terça, né, na Páscoa, mas alguns que querem servir, eles não vão na sua casa se você não tiver um dízimo alto. Ele é um manipulador. Ele é uma pessoa que está escanteando aquela pessoa e deixando aquela
pessoa na mão. Então, ele não pode ser tratado como um líder genuíno, né? Outra coisa, o exemplo dos bons pastores, né? 1 Pedro, capítulo 5, do 2 ao 3, destaca as características do bom pastor. Servir de livre vontade, sem ganância, né? Então, não olha o dízimo, né? E, então, me perguntaram, você ganha alguma coisa? Eu, né, no caso, eu, Rocha Wallace. Ganho alguma coisa está aqui? Eu disse, no espiritual, no amor, na amizade, eu ganho muita coisa, mas financeiramente eu nunca cobrei nem cobro para estar ensinando a vocês. Então, assim, todo mundo que ensina aqui é de amor, é de livre vontade. Isso mostra o coração de um verdadeiro servo de Deus, né? Essas características. A maioria dos pastores e líderes são fiéis, certo? A maioria. E dedicados ao cuidado dos rebanhos, seguindo o exemplo do Machia. A congregação aqui tem que entender uma coisa: orar, fazer tefilá, certo? Por seus líderes. Ore por eles, certo? Então, vocês que estão nesse caminho, têm que entender isso. Então, veja, interpretação deturpada das Escrituras e alguns exemplos que eu vou dar aqui de manipulação. Falsos pastores podem distorcer passagens bíblicas para apoiar suas próprias agendas ou doutrinas, desviando-se do contexto e significado original das Escrituras. Então, se você pega a Bíblia em português e vai examinar ela, se eu não me engano é João 13, 11, ele diz assim, e Yeshua sabia aquele que iria trair. Se você for olhar a palavra em grego, lá está eido. Eido é saber no sentido de ver, estou vendo onde você quer chegar. É nesse sentido. Então, é uma profecia que Yeshua sabia, foi revelado a ele quem iria trair. Mas, no entanto, tem pessoas que distorcem, tossem e retossem a Escritura. Eu estava falando com o Moré Lucas. Por quê? Porque eles estão torcendo, porque eles estão trazendo o que eles querem para a Escritura. Querendo dizer que era a onisciência de Yeshua. E Yeshua nunca disse, nunca demonstrou onisciência. Nunca. E como é que... E olha a contradição. Se ele era humano, como é que... E ele diz, não, 100% homem. Então, se é 100% homem, como é que ele tem atributos que só o Eterno tem? Não tem coerência. Então, eles tossem, retossem, feito roupa, certo? Feito roupa, né? O original das Escrituras. Então, pegue as versões em português que vocês têm, não jogue nenhuma fora, pegue uma e vai compara com a outra, depois vai olhar o original, de preferência o hebraico, que nós estamos em Techuvá, justamente para sair desse paganismo. Mas, quando você vai conversar com um cristão, você tem que entender um pouquinho de grego, né? Então, promessas de prosperidade. Utilizando a teologia da prosperidade, alguns pastores prometem bênçãos materiais e financeiras em troca de doações, de ofertas, explorando a fé e a necessidade dos fiéis. Tá vendo? Manipulação. Aonde é que diz, na Escritura, que você prospera dando oferta para pastores? Em nenhum canto. Você prospera cumprindo o mandamento de ofertar, de ajudar o pobre, órfão, viúva, necessitado. Você prospera obedecendo os mandamentos, porque está escrito em Deuteronômio 28. Quando você peca, você se continuar pecando, você está debaixo de maldição. Aí você acessa a graça e o Eterno vai lá e lhe perdoa. Por quê? Porque se você quebrar um dos mandamentos, você estará quebrando todos, porque o livro da lei ele é inteiro e completo. Porque onde está escrito não adultério, também está escrito não matar. Então, eu sou transgressor de qualquer jeito na lei quando quebro. Então, eu peço a graça, acesso ela e peço perdão, e imediatamente eu sou perdoado e o livro é reconstruído. A Torá, ela, eu volto a praticar, ou seja, a graça me capacita para que eu cumpra a lei. A graça me capacita
E pasmem, quem disse isso foi Calvino. Eu não sou calvinista, mas quem disse isso foi Calvino. Controle psicológico e emocional, né? Veja bem esse daqui. Esse daqui tem muito. Através do medo, da culpa e da manipulação. Se sair dessa congregação aqui, vocês estão debaixo de maldição. É para prender você ali. Cuidado. Alguns líderes religiosos podem coagir seus seguidores a agir de determinada maneira ou fazer certas escolhas, muitas vezes para benefício próprio. Né? Então, essa questão psicológica, né? E fica falando no ouvido, perturbando, tirando o juízo da pessoa, né? Então, você vai orar querendo se conectar com o eterno e o líder aqui buzinando no seu ouvido, lhe perturbando o juízo. Isso é pressão psicológica para que você saia da congregação, porque você é uma ameaça. Porque você não. Deus abriu sua mente, colocou os olhos de Jerusalém e agora você não está mais no sistema religioso. 4, exclusivamente espiritual, exclusividade espiritual. Shalom. Aleluia. Todá. E aí, olha só, alguns pastores podem afirmar ter uma conexão única e especial com Deus, convencendo seus seguidores de que apenas eles podem proporcionar verdadeira salvação e entendimento espiritual. Você chega para um rabino e diz assim: Rabino, Roche, dê uma brahá para a minha vida espiritual, é uma coisa. Aí o rabino vai dar uma brahá, vai abençoar seu negócio, vai, e tudo mais. Mas ele em nenhum momento vai dizer assim, só eu tenho essa brahá. Né? Então, é diferente em Techuvá com alguns que estão realmente em Techuvá e são, a maioria, honestos. Mas cuidado também no caminho da Techuvá. A porta é estreita para todo mundo, para líder, para todo mundo. Não pense que é diferente. Agora, prestem bem atenção nisso. Quando alguém chega para você e faz essa manipulação. Deus só fala comigo, mentira, né? Deus só fala com você, Deus só fala com fulano, Deus só está nessa comunidade, a outra não presta. Não é assim, né? Então, 5, exploração de crises pessoais. Depressão, aí vai explorar a pessoa. Tem que dar oferta, tem que fazer o voto. Isso daí é muito sério. Aproveitando-se de momentos de vulnerabilidade da pessoa, que ela deve estar como luto, tem que consolar a pessoa no luto e não se aproveitar dela. Problemas financeiros, crises familiares, falsos pastores podem oferecer soluções milagrosas que acabam sendo enganosas e prejudiciais. Eu lhe pago a dívida, mas você tem que vir se congregar comigo. E aí? Topa ou não topa? Está se aproveitando da vulnerabilidade. Ele aumenta o número e vocês vão pagando as dívidas. Outra forma é chegar e dizer, olha, eu tenho uma solução, mas você tem que dar uma oferta para que Deus faça alguma coisa. Então, não existe isso. Se você está semeando no financeiro, você vai receber sim, porque a Torá fala isso. Você está obedecendo o dízimo, você está obedecendo, ajudando o pobre, você está fazendo caridade, você está dando sedacá, você está ajudando um amigo que está em dificuldade, né? Então, isso é Torá, sua instrução, né? E você prospera, claro. Mas não é só isso. Você tem que obedecer mandamentos de amor, misericórdia, graça, né? Imposição de doutrinas autoritárias. Essa daqui é complicada. Alguns líderes religiosos podem impor regras rígidas e doutrinas que não têm base bíblica sólida. Por exemplo, alguns de vocês ensinam bem direitinho que não se adora a Yeshua, que Yeshua mesmo disse que não era para ser adorado e tudo mais. E aí, por causa de um que é dizimista grande, ele descarta toda aquela doutrina ali, por causa daquele dizimista.
E ele passa a impor que sim, tem que fazer, né? O que aquela pessoa que está dizimando, senão ele perde o dizimista. E aí? É manipulação, vai manipular, vai desmerecer a verdade por causa de uma pessoa que não está convertida. Porque se faz essa barganha de trocar dízimo com a fé, com a verdade, não é uma pessoa de confiança, né? Mas que serve para manter o controle dos seus seguidores. Então, olha, tem que dizimar, tem que ofertar, senão está debaixo de maldição. Dízimo não é usado por medo, você tem que tomar consciência de que é um mandamento que vai ser obedecido e o Eterno, quando quiser, ele abençoa, né? Enriquecimento pessoal. Aí você não vê nada na congregação, mas o carro dele é muito bom. Aí é muito, muito nítido isso. Salários de pastor de 38 mil, estranho, meu irmão. Estranho. Salário de 38 mil de um pastor, estranho, viu? Ele receber uma ajuda de custo é bíblico. Um líder, a ajuda de custo é bíblico. Vamos supor, quem pode, alguma congregação, um salário. Beleza, tudo bem. Mas ele mesmo vai ter que dar o dízimo do salário dele. Ele recebe, é bíblico, e ele tira o dízimo e dá para a congregação. Então, tem isso daí. Enriquecimento pessoal, isso é triste, certo? Essas práticas não são apenas antiéticas, certo? Mas também contrárias aos ensinamentos genuínos das Escrituras. São muito. É importante que os fiéis estejam bem informados e atentos, sempre buscando confirmação nas Escrituras. Por exemplo, quem está em Techuvá e diz que só guarda as 3 festas da Torá, está errado. E o pior é o líder que diz isso. Que é o líder que tem que dizer, não, irmão, tem as outras festas. As 3 santas convocações são, temos que cumprir com certeza. Mas que contexto você está? Um líder que não vai ensinar Netilat Yadayim, não vai ensinar a lavar a mão? O porquê? Um líder que não vai ensinar a imposição de mãos? Tem na Brit Hadashah também isso. Um líder que não vai ensinar a importância dos batismos? Não, é isso. Um líder que não vai ensinar que a tradição tem que estar abaixo do mandamento? Está errado. Se o líder não está ensinando isso, está errado. Aí diz, não, é opinião e exegese sua. Não, está aqui, ó. Estou lendo aqui. Então, é muito importante destacar isso daqui, que a maioria dos líderes são honestos, certo? São honestos, sim. São bons pastores, são de confiança, são pessoas que estão agindo direito. Mas, para começar, um grupo de estudos aqui, para vocês começarem, vocês podem começar. Façam o seguinte, pergunte a pergunta-chave. Quanto ciclo de Torá você tem? Tem um ano? Um ano é um ciclo de Torá. Nenhum. Então, vamos estudar a Torá. Com os profetas, com os escritos. Começa assim. E orar por Israel. Você abre uma congregação desse jeito. Mas querem logo, irmão, começar de uma sinagoga. Você sabe ler hebraico, você sabe a liturgia. Não, vamos aprender primeiro. Discipulado é isso. É passo a passo. Não, mas eu quero fazer logo o serviço. Foi chegando aqui 10, aqui onde eu moro. Eu faço. Eu começo. Então, eu quero dizer a vocês, cuidado com as manipulações, porque o estudo, no estudo, é que começa. Porque você vai dizer, vamos comprar a Torá para o irmão aqui, vamos se unir, comprar a Torá para o irmão. Aí já viu, ó. Oxe, o irmão não tinha uma Torá, eu tenho. E o dízimo foi aplicado na vida logo do irmão. Olha, se começa na sua casa, você não paga aluguel. Mas você tem essa atitude de amor. Se juntou 3, pagou a Torá e deu para aquele irmãozinho que valoriza, mas que ele não tem condição. Olha que coisa linda. O Eterno vai abençoar. Então, eu agradeço a vocês por estarem aqui. Foi esse o estudo que o Eterno me deu por inspiração. Ele me orientou a fazer desse jeito.
cuidado com os manipuladores e sigam os pastores sinceros. Sigam os líderes, o roche sincero. Sigam rabinos sinceros e verdadeiros. A maioria é. Mas vejam isso que eu falei aqui. Vejam isso que eu falei aqui. É muito importante que vocês estejam focados nisso aqui. Shalom, shalom. Lehi traut. Até a próxima.